Então, muito bem. Você vai colocar sua mão direita na altura do seu coração, fechar seus olhos, curvar sua cabeça. E nós viemos aqui nessa noite para cultuar a Deus, para dar o nosso louvor. Nós viemos aqui para encontrar os nossos irmãos também. A igreja tem esse prazer, né, de encontrar. A gente tem uma alegria muito grande de encontrar. Nós ficamos lá na porta, abraçando os irmãos, as irmãs desejando a elas, né, as mães, um excelente dia das mães, isso é muito bom. Mas o centro do culto é Cristo. O centro do culto é Cristo. E a palavra de Deus é Cristo se manifestando em nosso meio. Enquanto a pregação está sendo proclamada, Cristo está se manifestando em nosso meio. Então nós temos que prestar atenção como se nós estivéssemos vendo o Senhor pessoalmente no ambiente. Então, olha só que coisa tremenda, imagine essa situação e você vendo Jesus pessoalmente no ambiente. Nossa Deus, coisa linda. Mas eu quero dizer que um dia nós vamos vê-lo pessoalmente no céu. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção na pregação da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento a Tua palavra, ela será lida e exposta aqui neste lugar. Nós vamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, por meio da pregação da palavra. Senhor, e o Senhor tem falado com essa igreja de maneira forte, o Senhor tem falado de maneira constante conosco, o Senhor tem nos desafiado, Pai, a viver uma vida de santidade, de retidão na Tua presença. E agora, quando a Tua palavra será lida, ela será exposta, Senhor Deus, eu rogo, do fundo do meu coração, que o Teu Espírito trabalhe aqui dentro, que o Teu Espírito convença, que o Teu Espírito lembre, nos faça lembrar todas as coisas, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, que Ele nos auxilie na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como devemos, ó Pai, e que o Espírito do Senhor fortaleça cada pessoa aqui nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, que haja um profundo fortalecimento no coração de cada um aqui nessa noite, essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, e a igreja cheia de fé diz amém. Aqui na tela vai aparecer Ezequiel 36, se você de pé ainda, por favor, 26, Ezequiel 36, 26, nós vamos ler na NVT, Ezequiel 36, 26, esse texto que está em todas as pregações que eu proferi aqui, e vai ficar em todas até o final do ano. E hoje eu também quero falar em mais um que vamos ler já já, e eu vou pedir ao pessoal da mídia para colocar. Vamos a esse de Ezequiel 36, 26, leia junto, vamos ler todos juntos, a uma só voz, lembrando que o que nós estamos lendo aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. No 3, 1, 2, 3, eu... O Senhor falou o quê? É só este. O que o Senhor falou? O que o Senhor falou? Eu vou tirar o quê? E vai fazer o quê? Um coração quebrantado. João capítulo 3, de 3 a 7. João capítulo 3, de 3 a 7. Esse eu quero ler junto com vocês. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O próximo. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O próximo e último. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Muda de versão para mim, para NVI, para que leiamos na NVI, esse versículo aqui, eu vou parar a leitura aqui no versículo 6, NVI, Miguel, por favor, comigo, o que nasce da carne
é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Estes são os textos que vão embasar a palavra de hoje. Eu te convido a se assentar agora. Mateus está por aqui? Mateus está aqui no culto? Ou foi dar a aula lá para os adolescentes? Foi, né? Ok. Muito bem. Eu vou precisar abrir aqui o meu telefone, porque o equipamento aqui apresentou um probleminha. Eu queria, talvez, pedir ajuda dele, porque ele conhece bem aqui, mas eu vou deixar. Está lá em cima com os meninos. Muito bem. O objetivo nessa noite, o meu objetivo nessa noite, na verdade não é o objetivo só dessa noite, é o objetivo nosso na igreja, é o objetivo nosso no reino de Deus. O objetivo é pregando a palavra, a palavra de tão poderosa que ela é, a palavra produza em nós as mudanças que Deus deseja que tenhamos. O objetivo da pregação da palavra, quando Deus envia a sua palavra, Ele tem um propósito. E o grande propósito que Ele tem, ao mandar o seu próprio Filho, o Verbo, que encarna e se torna um ser humano, o objetivo de Deus é trazer a nós a sua palavra, para que essa palavra nos transforme. Essa palavra nos mude. O alvo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Está nas Escrituras isso. Há um desejo de Deus de que cheguemos à estatura de Cristo, na vida terrena, mesmo sendo e continuando a ser pessoas de carne e ossos, com suas limitações, com suas deficiências. Ainda assim, o desejo de Deus é que sua palavra consiga nos alcançar a ponto de nos transformar. Vou usar uma expressão que está no livro de Atos, em pequenos cristos. Não sei se você sabe, a palavra cristão, no original, o significado dela é pequenos cristos. Os cristãos foram chamados assim, lá no início, de tão diferentes que eles eram. Pessoas naturais. Pessoas como Lohane, como eu, como você, Patrícia. Porque a humanidade não mudou, a humanidade é de carne e ossos. E o mesmo ser humano que está sentado aqui agora é o ser humano lá do Éden. Não existe essa história de evolucionismo. Eu sinto muito. Não tem como provar isso. É o ser humano. Deus criou o homem. Deus não criou um animal para transformar em homem. Deus criou o homem. Eu sei que isso é problemático aí, tem uma série de teorias, mas sinto muito. De tudo que eu já li, estudei, como me convencer de que isso é possível? Não tem como. Mas o assunto não é esse. O assunto é, aqui dentro desse auditório estão centenas de pessoas que Deus quer transformar à imagem de Cristo. Mas acontece que Deus sabe perfeitamente com quem Ele está lidando. Ele está lidando com pessoas que Ele criou. E Ele sabe, de acordo com os Salmos, que nós somos pó. O que isso quer dizer? Pó. Eu diria que, eu posso até dizer assim, que nós somos nada. Acho que Deus sabe que humanamente falando, não espiritualmente falando, mas humanamente falando, nós não somos nada. Nós somos muito incapazes, nós somos muito limitados, né? Nós adoecemos, morremos,
sofremos dores, perdemos, fazemos coisas boas também, realizamos obras. Sim, a humanidade faz coisas fantásticas também, não tem dúvida, mas tudo passa. Hoje eu estava ouvindo um trecho de Eclesiastes, e Salomão, depois de tudo que ele adquiriu, ele fala assim: qual que é o sentido disso tudo? Um homem que tinha tudo, e chega e fala: para que isso tudo? Na verdade é isso mesmo, nós somos absolutamente limitados. Então Deus tem um plano de nos transformar à sua imagem e semelhança. O plano original, Ele nos fez assim, mas infelizmente o pecado, o pecado ele afetou este processo, Nós já sabemos, a maioria de vocês que sabe perfeitamente do que eu estou falando, como a queda do homem no Éden tira do homem aquilo que era mais precioso que ele havia recebido, Então, todo ser humano precisa de uma mudança profunda chamada regeneração. Regeneração. E não é uma regeneração social não, Diego. Não é uma mera regeneração, como por exemplo faz a APAC. A APAC, ela recebe condenados da justiça com uma série de procedimentos que acontecem lá, inclusive espiritualidade, que não tem que ser necessariamente evangélica, basta ser espiritualidade, para você ter uma ideia. A APAC, com alguns artifícios muito importantes de educação, reeducação, mudança de hábitos, ela consegue ressocializar o indivíduo. Consegue. E em Caratinga, até vale a pena, o presidente da APAC está aqui, é o irmão Maurício, eu já fui, o Jair já foi. A APAC tem vários funcionários que são até membros aqui da igreja, o próprio Davis, diácono Davis, está trabalhando hoje na APAC. A APAC hoje, é um dado isso importante, ela ressocializa mais de 95% das pessoas que vão para lá. Nesse exato momento deve ter uns 150 internos, se eu não estiver errado, não tem muito tempo que eu não vejo os números, 130, 140, é mais ou menos um número assim. 95% dessas pessoas não vão cometer crime mais. Pode dar um glória a Deus, sabe? Porque é uma obra de Deus. Mas muitos deles não vão para igreja nenhuma, não vão ter contato religioso, não vão, gente, não vão. A APAC ressocializa, mas ela não regenera o espírito do homem. Sim, quando o homem entrega a sua vida a Jesus lá na APAC, ele sai de lá ressocializado e regenerado. Mas se ele só vai para lá e cumpre o tempo e obedece às regras, ele sai de lá ressocializado, mas ele pode não sair de lá regenerado. Porque o texto que nós lemos, os dois textos, no Velho Testamento e no Novo Testamento, estão falando de regeneração. Em Ezequiel nós temos o Senhor falando assim: eu vou tirar de vocês o coração de carne, de pedra, e vou colocar um coração de carne. E lá em João nós temos a conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala com ele assim: Nicodemos, o homem tem que nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, a mudança mais profunda que todo ser humano deveria experimentar é a regeneração, é o novo nascimento, prometido nas Escrituras. E é o grande objetivo de Deus, que nós nasçamos de novo. Com a queda do homem no Éden, o homem foi destituído da glória de Deus. Coloca para nós aí, Miguel, por favor, em Romanos 3:23, um versículo que nós deveríamos decorar. Porque ele dá um diagnóstico da humanidade sem Deus. Nesse momento o mundo tem 8 bilhões, 200 ou 300 milhões de habitantes, nesse exato momento. Há cálculos que dizem que já passaram pela Terra mais de 120 bilhões de pessoas. Nos milênios que ela tem de história cristã, judaico-cristã. Mais de 120 bilhões de pessoas já teriam passado pela Terra. Mas olha o que aconteceu com esses 120 bilhões de pessoas. Todos pecaram. E estão o quê? Estão o quê, gente?
destituídos de quê? Da glória de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ser destituído da glória. Lá no livro de Salmos você tem o salmista falando que Deus fez o homem e o coroou de glória. Ou seja, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, gente, Ele estava fazendo a coisa mais linda que nós podemos imaginar, não numa questão estética simplesmente. Mas Ele estava criando um ser que teria o seu caráter e teria também a sua conduta. O cenário de Deus lá no Éden era: eu vou criar alguém à minha imagem e semelhança. E essas duas palavras simbolizam isso, que Deus estava gerando ali um ser tirado dele, do caráter dele. Pegou o pó da terra, formou o homem e soprou-lhe um fôlego de vida, mas Deus coloca no homem a sua imagem e semelhança. A glória que o homem perdeu, de acordo com o que está aqui no texto que o Miguel se tirou, pode colocar de volta, que é Romanos 3, 23. A glória é essa. A glória que o homem perdeu é a semelhança de Deus. Você quer ver uma característica que o homem perdeu? O homem não morreria. Deus criou o homem para não morrer. A morte entrou por causa do pecado. E inclusive o limite de idade que você vê em Gênesis do capítulo 5, 120 não pode passar, porque Deus diz assim: agora o homem assumiu um domínio, e ele agora vive num estado contrário à minha vontade, não passará de 120. Acontece que, para que essa palavra de Deus se cumprisse, demoraram séculos, porque homens morreram com mais de 900 anos, depois que Deus falou isso. Olha que coisa incrível, Ele decretou, de 120 não passa, e aí continuaram existindo muitos homens ainda, e mulheres, mas não, eles viveram aí 700, 800, 900 anos, depois você vê direitinho, isso hoje gente, a teologia já estudou isso, você vê o gráfico direitinho, de 900 e tantos, 960 alguma coisa, que você vê a decadência. Hoje a expectativa mais alta está no Japão, de 86 ou 87 anos, a expectativa mais alta está no Japão. Algo como 87 ou 88 anos, se eu não estiver enganado. Eles têm pessoas centenárias lá, é o país que tem mais centenários do mundo. Mas esses centenários, diz que tem alguém com 124, 125. Aí você fala, mas Deus não falou 120? É para você entender como é que Deus age, né? Ele falou que era 120 lá, mas ainda viveram 900, 800, 700. Abraão viveu 180 anos, se não me engano. E aí foi só decaindo. Porque todos pecaram e foram o quê? Foram o quê, gente? Nós temos que guardar essa teologia no nosso coração, sabe? Todos explicar para as pessoas o plano da salvação. Todos pecaram e perderam características que Deus tinha colocado. Outra característica que Deus tinha colocado no homem, que coisa linda é essa? Quer dizer, primeiro, viveria longamente. Quando Deus cria, ele fala, tudo é muito bom. Deus colocou no homem a essência da bondade. Mas agora, não tem ninguém bom. Espera aí, aqui é um ponto importante, sabe por quê? Porque num auditório como esse, de pessoas tão honestas, de pessoas tão trabalhadoras, de pessoas que não gostam de incomodar os outros, aqui ó, esse auditório está cheio de gente assim, gente que amanhã vai levantar para trabalhar, ó, vai baixar a cabeça e vai trabalhar, vai cumprir seu compromisso, vai pagar suas contas, vai procurar, não vai ter problema com a justiça, não vai tomar nem multa de trânsito, porque dirige com decência. A maioria aqui é assim. Isso nos coloca num lugar perigoso, por quê? Porque nós
manifesta em nós uma das piores coisas que existe no ser humano depois da queda. Qual que é? A justiça própria. Eu sou bom, eu sou do bem, eu sou do bem. Meu irmão, não deixa esse engano prevalecer na sua vida não, porque senão você olha para o outro, já julgando o outro, dizendo, esse é do mal. Por quê? Porque na mídia, ou na imprensa, ou nos fatos da vida, essa pessoa cometeu um crime, essa pessoa fez uma maldade realmente, uma atrocidade. Quando você olha algumas atrocidades, você fala assim, meu Deus, que pessoa má. Meu irmão, minha irmã, quem tiver consciência do fato de que de fato você é, não tem coragem, sim, vai ficar assim, estarrecido com aquilo, vai ficar estarrecido, vai ficar indignado, vai ficar indignado, vai ficar com raiva daquilo que a pessoa fez. Mas na mesma hora a pessoa vai falar assim, mas eu sei o pecador que habita dentro de mim. E é isso que faz a gente evitar de ficar julgando os outros. Quando você tem consciência de que você é um baita de um pecador, que não é melhor do que ninguém, porque nós fomos destituídos da glória. Todos pecaram e foram destituídos da glória. O homem deixou de ser naturalmente bom e passou a ser essencialmente mau. Espera aí que eu não cheguei ainda no novo nascimento. Eu estou falando de uma humanidade caída, uma humanidade sem Deus, uma humanidade afastada de Deus. E é por isso que a gente vê tanta maldade. É por isso que a criança já começa a dar os primeiros sinais de maldade, de egoísmo. Toda criança, sem exceção, manifesta egoísmo, manifesta a sua vontade, as birras, as contrariedades. É por isso que desde cedo, de vez em quando estou escutando a Fernanda, Benício, todo mundo acha tão lindinho, né? E de fato é. Meu Deus, que netinho lindo que Deus me deu, mas é ordinário. É ordinário. Já manifesta ordinarice, ficou comigo lá em casa, foi ontem, né? Ontem. Sexta para sábado, ficou conosco lá. Já começa a querer mandar na gente desde cedo. Só que lá em casa não vai mandar não. Vai não, esse negócio de que neto manda em voo não vai acontecer lá em casa não. Vai não. Vocês estão acreditando não, né? Vai mandar em mim não. Vai não. Ordinário. Já está ordinarinho. Pegando birrinha, já está pegando birrinha com 5 meses. Natureza do pecado, meus irmãos, está dentro de nós, fomos destituídos da glória. Não seria assim, não seria assim. Não haveria tudo isso que tem hoje em dia, não haveria. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém é bom. Coloca aí, Miguel, Lucas capítulo 18, de 18 a 19. Lucas 18 a 19, eu vou chegar lá onde nós queremos. Certo homem importante perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus, por que você me chama bom? Bom? Ninguém é bom. Quem está falando aí? Eu? Jesus está falando, ninguém é bom, inclusive ele se incluiu. Por que ele se incluiu? Alguém sabe? Porque ele era homem. É o mistério, homem, Deus, homem. Jesus foi totalmente homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Homem, Deus, tentado em todas as coisas, porém não pecou. Jesus foi tentado a ser ordinário. Perdão, Senhor. Jesus foi tentado a ser, com certeza foi. Com Maria. Você acha que Jesus não pegou birra? Você acha que Jesus não criou encrenca? Meu irmão, deixa eu te falar, foi menino, com 5 anos, 6 anos, 7 anos. Vocês acham que Jesus tinha uma auréola sobre a sua cabeça, e ele ficava só assim lá na rua? Você está redondamente enganado.
Jesus foi homem, Deus encarnado na humanidade. Diz a Bíblia que Ele veio para viver a nossa vida, viver a vida do ser humano. Mas o ser humano destituído da glória de Deus, ele perde as características. Mas Deus providenciou um meio para a mudança profunda na natureza do homem. O projeto de Deus é mudar a natureza do homem. Então Ele toma providência para fazer essa mudança. E, para eu não ficar virando de costas aqui, eu vou abrir aqui em 1 Pedro, vai Miguel, me acompanha aí. 1 Pedro no capítulo 1 e versículo 2 e 3. Olha o que está escrito. NVT. Deus o Pai, olha a palavra, que coisa linda. Os conhecia de antemão e os escolheu. Olha o Espírito. E o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça. Olha a próxima, ó. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Quantos nascidos de novo tem aqui nesse auditório? Regeneração. O Espírito nasceu de novo. Não foi reformado, não. Nasceu de novo. Deus colocou em nós um novo Espírito. E este Espírito é o Espírito dele. Epa! É o Espírito dele que nos regenera. É a presença do Espírito Santo dentro de mim que me torna um homem regenerado. Aí toda a bondade de Deus passou a habitar o meu interior. Gente, vocês tinham que estar vibrando nessas cadeiras, pelo amor de Deus, velho. Não sei, meu Deus, ou eu estou empolgado demais, e vocês estão um pouco atentos demais, mas deixa eu te falar, Deus colocou dentro de cada um de nós o seu Espírito, gente. Ele tirou aquele espírito velho e colocou um espírito novo. Qual o espírito novo? Ele não te deu um outro espírito com letra minúscula, Ele te deu o espírito dele com letra maiúscula, que transforma o seu espírito. A mistura do Espírito Santo dentro de nós transforma o nosso espírito. Então, Deus criou o mecanismo da regeneração lá na eternidade, mandando Jesus para morrer em nosso lugar, ressuscitou. A pastora Simone ainda vai pregar domingo, que vem a última mensagem sobre a série que ela vinha pregando, que começou com a ressurreição e vem tratando do luto. Regeneração é gerar de novo, regenerar. Quem recebe verdadeiramente a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa é regenerada, pois ela nasce do Espírito. João capítulo 3, o versículo fala, aquele que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é o quê? Espírito. Nascido do Espírito, maiúscula, o Espírito Santo. Tem que haver um novo nascimento na vida de cada um. É gerado de novo. Isso está lá em João 3,6. É um novo nascimento. Você tem um nascimento carnal, de ser humano, destituído da glória. Mas nós temos um nascimento espiritual, de um ser humano restituído da glória de Deus. Por que que nós fomos restituídos? Porque o Espírito de Deus passou a habitar o nosso interior. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor. Meu irmão, ai. Que isso, rapaz, nós não podemos perder essa empolgação não, senhor. Ô Juninho, sacode aí, Juninho.
Bora, Juninho. Rapaz, ó, Lucão. Rapaz, nós não podemos perder essa empolgação não, senão vira aqueles crentes, eu já estou bom, os crentes já estão bom. Os crentes já estão bom, vão tomar um tombão. O crente já estou bom, vai tomar um tombão. Porque começa a viver essa vidinha, sabe? Nós precisamos entender e ter sempre em mente quem nós somos, de onde nós saímos. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. Nós somos transportados de um império de trevas. E fomos colocados no reino do Filho do amor de Deus. No qual nós temos a redenção, ou a regeneração, ou a transformação que Deus faz. Essa é a essência do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então tá. Quantos aqui têm plena convicção de que foram regenerados? Quantos aqui têm plena convicção de que foram regenerados? E pode agradecer a Deus aí, levantando suas mãos, bendizendo o Senhor. Quantos podem? Vamos ter um minuto de glorificação? Pela regeneração, quem tem certeza de que foi regenerado? Agradeça a Deus nesse momento, louve a Deus pela sua regeneração, meu irmão. Olha onde você estava, rapaz. Olha onde você andou, mulher. Olha como que estava o seu casamento, olha como que estava a sua história. Dá glória a Deus, meu irmão. Glorifica a Deus. Você que sobe aqui nessa plataforma para tocar, foi Deus que te regenerou, meu irmão. Você que está aí trabalhando nos ministérios da igreja, que misericórdia é essa que nos dá essa capacidade de servir a Deus dessa maneira? Meu Deus, como é que eu me tornei um pastor? Como que eu me tornei um pastor? Meu Deus do céu, nós não podemos esquecer isso. Amém, gente? Esta é a maior mudança que Deus quer fazer em nós. Tirar um espírito destituído da glória e colocar em nós um espírito que agora é cheio da glória de Deus. Santo Deus e eterno Pai. Nós não podemos deixar essa mensagem apagar. Ok, você é regenerado. 90% levantou a mão. Então você não é mais a mesma pessoa. Eu vou fazer um recall aqui. Os regenerados levantam a mão direita e dão glória a Deus bem forte. Pum. Então você não é mais a mesma pessoa. Não pode ser. Você não pode ser. Não pode, porque antes, Flávio, era destituído da glória. Agora, a glória foi restituída. Qual glória que foi restituída? O Espírito de Deus. Ele é a glória de Deus em nós. Então, tudo que o Espírito de Deus tem, eu tenho. Viu, Priscila? Tudo que o Espírito de Deus tem, você passa a ter. Para e pensa nisso que eu estou falando. Jéssica, pensa nisso que eu estou falando, Jéssica, nessa noite. Nós somos regenerados. De novo, os que foram regenerados, dão glória a Deus bem forte. Então você não pode ser a mesma pessoa. Aquele. Não pode ser. Aquele. Lembra daquele? Quem lembra daquele aí? Você lembra daquele? Aquele homem que você era, aquela mulher que você era? Você está lembrado daquela pessoa? Aquela pessoa entrou em coma. Porque fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Fazei, pois, morrer. Fazei é um verbo no modo contínuo, né? Fazei, pois, morrer. Fazei, pois, morrer. É um modo contínuo de operação. Sabe por quê? Porque se você parar de fazer morrer, aquele velho volta. Queima ele assim? Destrói ele, Jesus. Vai destruir quando o fogo vier. Nunca mais vai ter aquele velho. Mas aquele velho está sentado junto com você e agora. Dentro de você.
Paulo fala dessa velha natureza que habita dentro de nós e que você não pode dar espaço para ela. Mas uma coisa eu afirmo nesta noite sem medo de errar: os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro são hoje outras pessoas. Então a gente não é mais a mesma pessoa. 2 Coríntios 5,17, eu sei de cor. Eu não sei se eu sei de cor na NVT, mas já que vai aparecer na NVT aí, vamos ler junto. 2 Coríntios 5,17, vai. Estou olhando para eles. Eu estou olhando para eles. Vocês estão olhando para um? Miguel, Gálatas 2:20. Leia. Pode ler. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Então eu não sou a mesma pessoa. Sim ou não? Eu não sou a mesma pessoa. A maior mudança a ser processada em nós é esta: é Deus tirar de nós esse espírito velho e colocar um novo espírito, que é o espírito dele. Pessoas regeneradas, atenção minha gente, 90% do povo aqui levantou a mão, quisera eu fosse 100%. Dizendo, eu fui salvo, Cristo entrou na minha vida, eu não pertenço mais a mim, quem habita em mim agora é Cristo, eu fui regenerado, é o Espírito de Deus que habita em mim, é Ele que está dentro de mim. Quase 100% dos que estão aqui atestaram isso. Pessoas que passaram por isso, em um curto período de tempo, essas pessoas que passaram por uma verdadeira regeneração, num curto espaço de tempo, elas começarão a pensar. Na verdade, no primeiro dia já a pessoa já começa a pensar um pouco diferente. Mas com o passar dos dias, num curto espaço de tempo, a pessoa começará a pensar sobre tudo de maneira diferente. Por quê? Porque essa pessoa começa, atenção, ela começa a ter contato mais próximo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, diz que nós temos que ser e fazer de uma certa forma. Eu não sou mais aquela velha pessoa. Tudo se fez novo na minha vida. Se eu fui regenerado de verdade, se eu fui impactado pela verdadeira regeneração, eu não sou mais aquela velha pessoa. Agora os meus pensamentos, é claro, com o passar dos dias, mas preste atenção, não é com o passar de 5 anos, não. Não é com o passar de 3, não. Não é com o passar de 2, não. Em um ano, o verdadeiro regenerado, ele para de pensar como um mundano e passa a pensar como Deus pensa. Que é isso, pastor? Você está pondo uma regra? Não é pondo uma regra. Como é que eu posso ser crente há 10 anos e estar fazendo aquelas mesmas coisas de antes, gente?
Vou diminuir, eu posso ser crente 5 anos. Quanto tempo você está convertido? 5 anos. As mesmas coisas, a minha maneira mundana de pensar. A mesma maneira mundana de pensar sobre as coisas da vida. Você é um pouquinho mais tolerante. 3 anos. 3 anos congregando, recebendo palavra, recebendo orientação, fazendo seminário, ouvindo pregação, ainda mais com o YouTube agora, e ouve. 3 anos, a pessoa pensando do mesmo jeito. Afinal de contas, é o Espírito de Deus ou não é? Que habita você, Paula? Que habita você, Maria? Que habita você, Simone? É o Espírito de Deus ou não, Diego? Que habita você? É Ele ou não é? Então como é que eu posso continuar? Estou falando de mim, como é que eu poderia continuar sendo o homem que eu era? A maior regeneração é essa. É o espírito velho sair é força de expressão, ficar ali subjugado, dominado, e manifestar o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Pessoas regeneradas também vão passar, assim, em um tempo muito curto. Quero colocar data aqui para não é isso. O meu objetivo não é marcar data. É dizer assim, gente, tem que haver mudança. Num curto espaço de tempo, as pessoas também vão ter domínio de suas emoções. Por quê? Vou ser bem simples no meu esclarecimento. Eu não quero ficar fazendo discussão aqui em torno de psicologia, psiquiatria. Estou fora desse tema. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. E sou um ser humano. E sei que todo ser humano tem as suas dificuldades, as suas limitações. Mas tem um fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Domínio o quê? Domínio próprio de quem? Domínio próprio. Quando você vai estudar essas palavras lá, você vai ver a profundidade disso. Não é só desacelerar carro, não pegar uma coisa que não é sua, não é só isso não. É ter domínio sobre você. Domínio sobre você. A pessoa que foi verdadeiramente regenerada, ela terá uma mudança de pensamentos, que vão produzir nessa pessoa mudanças em seus sentimentos, em suas reações, em seus desejos. Como alguém regenerado pode continuar desejando tanto ao que Deus condena? Tem algo errado, gente. Tem algo errado quando não há verdadeira regeneração. Tem algo errado. Como que pode querer tanto o dinheiro, por exemplo? Tem pessoas aqui nessa noite que você não ouviu isso que eu estou falando. Escuta o que eu estou te falando profeticamente. Deseja o dinheiro. E em nome do dinheiro, são capazes de abrir mão de coisas mais importantes do que ele. Como que pode declarar que é regenerado? Gálatas 5, 24, Miguel. Gálatas 5, 24. O texto sagrado diz o seguinte. Gálatas, capítulo 5, e versículo de número 24. Aqueles que pertencem a Cristo. Acho que vamos ler junto. Vamos lá. Aqueles que pertencem. Os que pertencem, dê um glória a Deus bem forte. Diga assim, eu sou de Cristo e boi não lambe.
Fala assim, eu sou de Cristo. Então tá. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, o quê? Olha o 25, olha o 25, leia junto, vamos. Uma vez. Em todas as áreas da nossa vida. Que negócio é esse de eu continuar vendo as pessoas do mesmo jeito velho que eu via? Que negócio é esse de eu continuar vendo o meu inimigo do jeito velho que eu via? O marido que você divorciou dele, você continua vendo ele do mesmo jeito. A mulher que você divorciou dela, você continua vendo do mesmo jeito. Aquela pessoa que te fez um dano lá atrás na justiça, você continua vendo ela do mesmo jeito. Que negócio é esse de eu ter o Espírito Santo e continuar vendo as pessoas do mesmo jeito que a velha natureza mandava eu ver? Que negócio é esse que eu viro para alguém e falei, fulano não presta? Que direito eu tenho de, se o Espírito de Deus domina a minha vida, virar e falar, fulano não presta? Qual o direito que eu tenho de fazer isso, gente? É só se o Espírito Santo não está governando a minha vida. Você só abre a boca e fala uma coisa dessa, se o Espírito Santo não estiver governando você. Porque se é o Espírito, ele não vai falar pela sua boca, fulano não presta. Ele não fala isso. Quem fala isso é demônio. Por que que tantos crentes, agora eu tenho que fazer isso com muito carinho, Patrícia, com todo o respeito que eu tenho à psicologia, com todo o respeito, você é uma psicóloga excelente, tem ajudado muita gente, mas eu não consigo entender, eu não consigo, eu posso ter, quem sabe eu estou ainda numa fase que eu não consegui. Tomara que seja só isso, talvez seja uma mera falta de compreensão minha, mas eu não consigo compreender um cristão cheio do Espírito Santo que não tenha realmente o governo de suas emoções. Está faltando alguma coisa, e é por isso que tem você. Glória a Deus que tem, e não tem problema nenhum procurar sua ajuda, não tem. Desde que isso não seja uma relação de dependência. Há um tempo atrás, um dos nossos obreiros aqui da igreja falou comigo assim, pastor, a minha terapeuta disse isso, isso e isso. Eu parei um pouquinho e falei, um momentinho. Como é que é? Primeiro, o que o terapeuta tinha dito não era absolutamente a verdade que Deus deveria ter dito para ela, que Deus diria para essa pessoa. E eu estava numa conversa muito reservada ali com essa pessoa, no pastoreio. Eu falei, minha irmã, você está me dizendo que tem 7 anos que você está todo mês em uma terapia para guiar sua vida? 7 anos. Espera aí. Passar uma fase difícil, num aperto que alguém tem. Pouco tempo atrás você atendeu a Cristiana. Qual é o problema disso? Ela teve um momento, um burnout, uma fase difícil da vida dela. Mas imagina a Cristiana agora dependendo de você toda semana para tomar uma decisão na vida dela. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Será que o Espírito de Deus não dirige a nossa vida, não? Será que o Espírito de Deus não dirige a nossa vida? Socorro dos irmãos tem que ter um socorro. Socorro é uma emergência. Emergência, vamos buscar. Na emergência tem que buscar. Mas irmãos, muitas vezes o que nós estamos tendo é preguiça de entender o que realmente acontece conosco. Isso quando não é dureza de coração. Teve uma vez que o Patrícia falou comigo assim, pastor fulano de tal, eu dei alta para ele e falei assim, não trato mais você, porque você não se quebranta.
Terapeuta pode ficar a vida inteira falando com uma pessoa, se ela não se arrepender do pecado que ela cometeu, ela não sara. Ela não sara. Mantém o terapeuta, mas não sara. Das duas, uma. Ou não nasceu de novo, de verdade, emoções descontroladas, não nasceu de novo. Também ninguém está dizendo que vai controlar imediatamente. Não, a pessoa vem toda descontrolada. A pessoa vem toda desequilibrada. A pessoa vem em conflitos gravíssimos. Sim, vem do jeito que está. Tem que vir mesmo. Vem drogado muitas vezes, por causa das drogas que toma para poder controlar as emoções. Mas se o Espírito de Deus entrar ali, daí a pouco começa o remédio a fazer mal. Porque a pessoa começa a ter a mudança interior, a transformação interior, e as suas emoções começam a ficar sob controle do Espírito Santo. Daí a pouco a mesma pessoa vai falar assim: eu não preciso mais desse remédio. E aí tem que pedir ao médico para fazer o desmame. Não é parar de tomar remédio, não. Ah, eu nasci de novo, parei de tomar remédio. Não, de maneira nenhuma. Ninguém está tendo um discurso ignorante aqui. O que eu estou falando aqui nessa noite é que se nós nascemos de novo, o Espírito Santo tem que mudar o nosso pensar, o Espírito Santo vai mudar o nosso sentir, e nós vamos ter domínio próprio. E a outra opção? Ou não nasceu de novo, ou é a obstinação. Ah, já pregado aqui no passado. Obstinação é o quê? Teimosia. Teimosia. Teve um outro caso de um obreiro da igreja que está pondo desculpa do TDAH. Eu falei, TDAH seu é preguiça. Preguiça que chama isso. TDAH é preguiça. Preguiça de fazer o que tem que ser feito. Pois bem, numa reunião nossa aqui, ele fez a confissão da preguiça. Esse obreiro hoje, ele está indo de vento em popa no seu ministério. Porque ele venceu a preguiça, não era TDAH coisa nenhuma. TDAH é essas desculpas que muitos estão dando aí para não tomar os compromissos que tem que tomar. Ah, ele é bipolar. Espera aí, pastor, o senhor está contrariando a ciência. Não é que eu estou contrariando a ciência. Será que o Espírito de Deus não pode curar um bipolar? Pode ou não pode, minha gente? Não, estou falando sério. Se vocês não concordarem comigo, vocês falam não, ué. Espera aí, pode ou não pode? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos não pode curar um bipolar? Mas por que não cura? Porque o Espírito não entrou no controle? Demora 1 ano, 2, 3, pode ser. Vão dar 3 anos para o bipolar. 3 anos, depois que ele aceita Jesus. Vocês estão sendo abençoados? Confrontados? É para mudar, gente. Porque o que tem havido de mau testemunho de crente nas emoções é uma coisa impressionante. Como é que o mundo vai crer num testemunho nosso, se as nossas emoções não têm controle? Nascer de novo imuniza a pessoa? É isso que eu estou falando aqui? Tipo assim, nasci de novo, então agora eu não posso passar por um burnout. Nasci de novo, não vou sentir uma ansiedade, não vou sentir um medo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu nem tenho tempo de terminar a mensagem, eu estou na metade dela e agora tem que parar. Já fui comunicado aqui do... Parou tudo. Pastora Simone termina domingo que vem. Ela vai falar assim, resumindo a mensagem dela: cristão que tem medo da morte é porque tem medo do castigo. Num ano de mudança profunda, o que Deus está falando conosco? Meus filhos, amadureçam. Qual é o testemunho que vai impactar a sociedade que nós vivemos? Crentes dependentes de terapia? Ou crentes restaurados pelo poder do Espírito Santo? Crentes dependentes de gabinete de pastor? Ou crentes que buscam o Espírito Santo e têm a direção do Espírito na sua vida?
Estou fugindo do trabalho? Não, se for preciso, vamos atender por um tempo. Mas eu tenho dado alta para muitos. Se você com você, eu não converso mais não. Ixi, esse ano foram vários. Com você eu não converso mais não. Não converso mais não. Vou orar por você, mas conversar não vou não. Fala a mesma coisa? Fala a mesma coisa que você tem que fazer? A mesma coisa? A mesma coisa? Então, das duas, ou não nasceu de novo, ou é resistente, orgulhoso. Aí fica sofrendo, entendeu? Porque o Espírito de Deus manda perdoar e a pessoa não perdoa. O Espírito Santo manda andar a segunda milha, ela não anda. O Espírito manda calar a boca, ela não cala. Manda parar de falar daquela pessoa que fez mal, ela não para de falar da pessoa. O Espírito Santo manda a esposa amar o seu marido, o marido amar a sua esposa de todo o coração e não faz o que tem que fazer. Que tipo de novo nascimento é esse? Que o Espírito Santo não tem governo sobre a pessoa, gente. Nós não podemos continuar enganados. Quem estiver enganado aqui, não podemos continuar, porque se o Espírito de Deus não está em nós, qual o Espírito que está? Pois eu termino essa mensagem. Nascer de novo não é imunização. Absolutamente não. Ninguém vai ficar imune aos sentimentos da vida. Mas eu termino dizendo uma coisa. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. E você pode ter tido a maior decepção da sua vida esse ano, que a alegria do Senhor é a sua força. Você pode ter perdido alguém esse ano. E todos aqui já perderam. Eu já perdi. Porque é o Espírito de Deus que governa a gente. Gente, eu estou pregando essa mensagem com muito amor pela vida de todos aqui. E pela minha própria vida. Essa semana eu tive um ataque de medo. Terça-feira. Eu falei isso na live de oração. Oramos lá em casa, tomamos café, batemos nosso papo da manhã, que nós sempre conversamos tanta coisa de manhã. É tão gostoso nossa manhã, eu e meu bem aqui. Os momentos mais prazerosos da nossa vida é de manhãzinha. Tomei café, fui para a reunião de pastores. Da porta do meu lugar que moro até o conselho de pastores, começou a bater um medo. É uma voz falando assim, você está fazendo isso tudo aí, deixa de ser trouxa, rapaz. Isso não vai dar certo não. Vai faltar recurso, hein? Voltando de uma viagem maravilhosa como aquela que nós rodamos 400 quilômetros a mais que não devia ter rodado. Rapaz, bateu um medo. O medo não pode bater a porta nossa porque nós nascemos de novo? Claro que pode bater a porta. Agora o que eu fiz com ele? O Espírito que habita em mim falou comigo assim, fica tranquilo que eu estou no controle. 9:30 da manhã o medo já tinha ido embora. Porque eu entrei na reunião de oração com os pastores, cheguei lá, todos eles abriram o coração, falaram de problemas que estavam vivendo também, nós oramos uns pelos outros, 9:30, eu já tinha levantado, estou indo fazer o que eu tenho que fazer. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que é o verdadeiro amor? Cristo. Ele é o verdadeiro amor. Bateu na porta? Bateu, mas ficou? Quem quiser ficar, pode ficar. Eu não quero. Nós somos humanos. Eu não. Eu sou extraterrestre. Eu sou ET. Eu sou ET. Eu vou continuar crendo que eu sou ET. Eu sou extraterrestre. Quantos extraterrestres tem aqui? Eu te provo na Bíblia que eu sou extraterrestre. Na Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu, nós não somos deste mundo. Jesus também disse isso, vocês não são mais deste mundo.
Fica de pé no seu lugar. Quero orar para a gente receber agora aí uma linda participação das crianças, né? Essa mensagem vai continuar, tá? A pastora Simone vai continuar pregando e está dentro do contexto que eu estou pregando, tá? De repente foi isso mesmo, preparei um território aqui para você entrar semana que vem, ó, e falar o que tem que falar. Semana que vem, esse auditório vai estar lotado. Porque o Senhor vai nos dar uma vitória muito grande aqui. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu tomo posse dela com firmeza. As minhas emoções serão dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. O meu espírito está cheio do Espírito de Deus. Quem pode dizer isso aí neste momento para a sua própria vida? O meu espírito está cheio do Espírito de Deus. E nele eu posso vencer, né? Todas as minhas misérias e fraquezas. Amém, minha gente? Assentem-se. Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo.